como foi apresentado, eu sou Diego Pérez, eu sou presidente da AB Fintechs. A AB Fintechs, brevemente, só para falar sobre a entidade, nós somos a Associação Brasileira de Fintechs, né, uma entidade que surgiu em meados de 2016 para unir a voz das fintechs na interação com o governo, com agências reguladoras, autarquias, na busca pelo desenvolvimento regulatório desse mercado. À época éramos 50 fintechs, hoje, 2022, nós somos mais de 520 fintechs, né? Então a gente conseguiu crescer bastante junto com o mercado de fintechs. Estamos aqui fazendo um trabalho de interação com não só dentro do grupo, mas do grupo para fora também, tá? E eu queria começar esse debate aqui só falando alguns números aqui que eu levantei recentemente. Depois eu abro aí para os demais panelistas falarem sobre esses números e como que a gente pode desenvolver em cima disso, né? Mas no Brasil a gente já tem perto de 220 milhões de pessoas, né, num território de dimensões continentais, né, que se equipara aí a alguns continentes, com pessoas espalhadas falando a mesma língua em toda a nossa nação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que não acessam serviços financeiros dos mais básicos disponíveis, né? São os não bancarizados, ou aqueles que acessam de uma maneira insuficiente ou sem muita recorrência, que são os desbancarizados, né? E aliado a isso, a gente tem mais de 64 milhões, quase 65 milhões de pessoas com restrições de crédito, né? Ou seja, cadastradas na lista ali de devedores, que também são pessoas que têm dificuldade para acessar serviços financeiros, já que muitas das instituições financeiras tradicionais não têm interesse em comercial, né? Em estar próximo desse grupo de pessoas. Então, a gente tem ali, claro, né? Em algum momento tem alguma sobreposição, mas perto de mais, talvez, de 90 milhões de pessoas no Brasil com acesso insuficiente, né, aos serviços financeiros os mais básicos, serviços bancários os mais básicos possíveis, numa situação onde a gente já se fala muito de Pix, já se fala muito de Open Finance, né, já se fala de moeda real digital brasileira, só que a gente deixa de fora quase metade da população do nosso país. Então eu trouxe esses números só para provocar e tentar iniciar aqui o debate, para seguindo a linha aqui do título, né? Como trazer essas pessoas para o ambiente democrático do ponto de vista de gestão das suas finanças pessoais. Alguém quer começar o debate para depois a gente fazer a primeira roda? Dar a sua opinião? Talvez, desculpa, primeiro, muito obrigado pelo... Tudo bem? Prazer em te rever, cara. Vamos começar com o sotaque difícil, para que as pessoas saibam que depois tudo fica bem, depois de mim. Como a gente na N5 tem uma visão de América Latina, talvez te dar um pouquinho de contexto da região, para ver o Brasil em termos relativos. É muito 34 milhões, é pouco 34 milhões. O Brasil, o primeiro que as estatísticas são complexas nesse mundo, primeiro porque hoje, se você tem uma estatística de 2020, você tem uma estatística de 1900, porque com a pandemia, com a irrupção dos bancos digitais, os números mudaram na região muito, mas também porque os números não são comparáveis. Vou te dar um exemplo, tem países que quando uma pessoa nasce, criam a conta dele, o banco público cria a conta. Então, 100% de bancarização, todo mundo tem. Mas todos sabemos que muitas dessas pessoas nunca vão usar uma conta realmente. Então, a gente fez uma análise, eu convido todo mundo a entrar em 5now.com, tem um monte de coisa aí, white paper, tem uma análise disso que fala quais são 6 motivos na América Latina que explicam a baixa bancarização, comparado a América Latina está no meio da tabela. Tá? Primeiro, América do Norte, segundo está a Europa, depois está a Ásia, depois está a América Latina, depois está a África, né? A África tem números muito piores ainda que a América Latina, e a América Latina tem números muito assimétricos. Tem países com 30% de bancarização e países com 85%. E os 6 motivos da América Latina, e alguns vão ser perfeitos para o Brasil. O primeiro
eu vou contar uma história real que as pessoas vão falar que é uma piada, mas para todos adivinharem qual é o primeiro no número. Uma vez eu estava com 2 investidores, um cara de Israel e um cara da Turquia, judeu e da Turquia. 2 culturas muito boas fazendo negócios há milhares de anos. Então, falando, eu perguntei para eles, estávamos comendo, e falei, cara, quem ganha quando faz negócio? Como é um negócio entre judeu e turco? Eles falaram assim, já alguém tinha perguntado isso para eles, porque eles são amigos, e eles se olharam, e me falou, cara, eu não vou te falar quem ganha, eu vou te falar quem perde, a Receita Federal. Então, o motivo que faz a bancarização na América Latina mais complexa, mais difícil de atingir, é a informalidade fiscal. E nisso, a correlação é 1. A parte do mundo onde tem mais formalidade fiscal é a América do Norte, segunda Europa, terceira Ásia, quarta América Latina e quinta África. É uma correlação perfeita. Não é o único motivo. Segundo, tem coisas que têm a ver com políticas públicas, como que falamos, quando abrem uma conta para todo mundo, mas também as exigências para os bancos, por exemplo. O que significa abrir uma conta? Se você põe muitas exigências, levanta os custos e os bancos rejeitam. São 6 coisas. O número 1 é informalidade, número 2, políticas públicas, número 3 é pobreza e educação. Falava a Flávia aí. Realmente, tem pessoas na América Latina muito analfabeto. Não estamos nem falando de que não tem telefone. Ele não sabe ler. Então, se meu modelo de atendimento é puramente basado em algo que tem que ler, o cara está por fora do negócio. Modelo de negócio e, finalmente, a cultura. Eu não quero deixar a cultura de fora, mas 40% das pessoas que não estão no sistema financeiro brasileiro não querem estar, por mais de um motivo. Mas a gente fez uma análise muito boa, de 200 páginas, podem baixar aí, mas até pessoas que amam ter dinheiro na mão, porque na cultura que eles cresceram, ter um negócio de dinheiro é completamente diferente de ter dinheiro no banco ou em qualquer outro lado. Eu espero não ter tomado demasiado tempo. Não, excelente. Espaço para todo mundo. Fica tranquilo, essa é só uma fala inicial, né? A gente ainda vai entrar aqui no bate-papo. Aí eu queria ver, Marcelo, Caio, quem gostaria de fazer uma fala complementar aí, uma visão particular de vocês, para depois eu desenvolver algumas perguntas para o grupo. Posso fazer aqui, Diego? Vamos lá, Marcelo. Primeiro, boa tarde. Desculpa, é o Caio. É o Caio, desculpa. Cumprimentar o Julian, Marcelo, agradecer o convite. Uma grande honra representar o Alpop nessa discussão. Eu trago para a gente que o Brasil, de fato, como você bem colocou, Diego, tem ali mais de 30 milhões, né, segundo pesquisas do Instituto Locomotiva. Hoje saiu uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, que dá conta de 38,5% dos adultos do Brasil não tem conta em banco. E quando você desce mais um nível nessa análise, você verá que mulheres, há desequilíbrios, né? Então, mulheres têm menos bancarização que homens. Você verá que há desigualdades regionais no país. E aqui eu coloco a primeira provocação: será que bancarizar é só abrir a conta? Essa é uma provocação muito importante. Por quê? Porque eu trago um outro dado. Quando a gente fala de desbancarizado no Brasil, é super relevante observar as condições socioeconômicas. Tem uma pesquisa do Banco Mundial que fez uma pergunta para os brasileiros: por que ele não usa o banco? E a resposta não poderia ser mais original: porque eu não tenho dinheiro. Então, eu vou trazer um dado recente. 35% aproximadamente das pessoas ocupadas no Brasil recebem até um salário mínimo. Quando a gente desce e vai para 2 salários mínimos, isso dá 70% da força de trabalho. E aí a gente pega uma pesquisa recente do Serasa e ela traz o seguinte dado: se você faz um recorte nas análises de crédito para pessoas até 5 salários mínimos, a recusa de crédito é de 44%, enquanto para pessoas acima de 5 salários mínimos, esse índice cai a 18%. Então, eu trago essas provocações para que a gente possa observar e provocar reflexão o que é, de fato, para o Brasil, que representa integrar os não bancarizados. Qual é a qualificação do ponto de vista de trabalho e renda dessas pessoas? Queria rolar a bola por esse caminho para a gente conversar. Muito bom, legal. Já estou coletando alguns insights aqui para a gente trabalhando depois no bate-papo.
E agora com você, Marcelo, sua fala inicial, como você gostaria de começar esse debate? Perfeito. Bom, também queria aproveitar aqui para agradecer, Diego, agradecer o convite, agradecer ao Caio aqui, o Juliano, meus companheiros de painel, dar uma boa tarde para todos e para todo mundo que estiver assistindo. Acho que os pontos que foram colocados foram bastante importantes, bem suportados por números, e acho que o que eu consigo adicionar aqui é trazer um pouquinho da perspectiva do cliente, né? Então a gente está falando dos desbancarizados, mas hoje a tecnologia, principalmente através das fintechs, ela já encurtou bastante esse caminho em permitir que qualquer um tenha acesso realmente a uma conta digital que seja. Agora, a pergunta que surge a partir daí é o porquê essas pessoas não estão adotando as soluções digitais, ou porque elas preferem não se bancarizar, né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes o usuário, o cliente, ele é muito pragmático, né? Ele tem que ver o valor naquilo para que ele efetivamente passe a adotar. Então, a gente tem que entender a realidade dessas pessoas e o que eles estão pensando, no sentido de, para que eu vou ter uma conta se eu sou informal, eu vou dar visibilidade, de repente, de algo que eu não quero que as pessoas tenham visibilidade, ou ele até está transacionando, a gente fala, ele não tem dinheiro, por isso ele não vai abrir uma conta, mas ele está ali no dia a dia dele transacionando, mesmo que pequenos valores, né? Mas muitas vezes ele prefere ter o controle, prefere ter aquilo na mão para ter um senso maior e um controle maior sobre aquele pouco que ele tem, né? E também um terceiro ponto que é fundamental, e aí chega mais perto aqui da realidade da prova, que é, para que eu vou ter uma conta se eu não vou ter acesso a crédito, né? Então eu já sei que se eu abrir uma conta eu não vou ter acesso a crédito. E aí, nesse caso, acho que a provocação é as fintechs hoje estão muito mais bem posicionadas do que os bancos para fechar esse gap, para trazer esse público e trazer essa inclusão, principalmente através do crédito. Com certeza. No encerramento da sua fala inicial, você mencionou, né, que as fintechs estão muito mais dispostas ou estão muito mais desafiando esse gap, né, do que os grandes bancos. Mas eu também tenho uma percepção que a gente passou por décadas de concentração bancária, né? São poucos bancos detendo mais de 80% dos serviços disponíveis, né? Se você pegar carteiras de crédito também, as carteiras de crédito ativas ou estressadas no Brasil estão na mão desses grandes 5 bancos, né? E as fintechs, elas surgem para tentar diluir essa concentração, né? Tentar marcar o seu lugar, buscar também o espaço onde ela vai prosperar melhor, porque quando você tem 5 agentes detendo essa parte relevante do mercado, não tem uma promoção de competição entre eles, né? Cada um tem a sua dezenas de milhões de clientes que eles já estão muito satisfeitos em rodar suas operações tradicionalmente dentro desse grupo. E as fintechs não, elas passam a precisar competir com esses grandes bancos para conquistar esses clientes. Por outro lado, a gente tem um grupo relevante de pessoas que não são atendidas por esses grandes bancos, né, que não estão dentro desses grandes bancos, que imaginam, pelo menos na interação que eu tenho com as fintechs, onde elas conseguem navegar melhor, né? Então, eu queria também ouvir de vocês, e eu vou voltar na ordem, começando com você, Juliano. Como que você enxerga o papel das fintechs nessa inclusão, né? Qual que é a ferramenta que elas têm à disposição? Qual que é o primeiro serviço que elas oferecem para esse público, ou como que elas conquistam esse cliente, na sua visão, e até dentro da N5, como que vocês veem, se encaixam nesse ciclo? Bem, para mim sempre é difícil ver um país sem verlo no contexto dos demais, né? Então, o Brasil é talvez o país mais interessante no nível mundial no papel das fintechs. Pelo menos, sem dúvida, no oeste do mundo, sem dúvida é o Brasil. Você vê, se você observar os últimos 10 anos, você vai ver uma concentração gigantesca de fintechs nos países onde tinha maior nível de batch gap, não sei se estão familiarizados todo mundo com o termo. Batch é a diferença entre a porcentagem de pessoas com conta bancária e a porcentagem de pessoas com telefone. O país dessa parte do mundo que tinha maior número é o Brasil. Muitas pessoas com telefone, pouca com banco, milhões de pessoas aí, mesmo com diferenças significativas em Guatemala, por exemplo, em termos percentuais, são poucos em nível absoluto. Então, só você tinha que ir para a Ásia para achar mais. Esse é o primeiro ponto que trouxe muita
apetite das fintechs pelo Brasil. O segundo, você falou, é a concentração. É um mercado concentrado, super confortável, ou seja, quando tem poucos, a conversa fica fácil. Então, e terceiro, um mercado extremamente rentável. As pessoas não são cientes de quanto é a rentabilidade dos bancos brasileiros comparado com os demais países. Então, é um cenário ideal completamente para fintechs. E as fintechs têm uma vantagem enorme com respeito aos bancos. E não é a que as pessoas falam. Não é, são rápidos, são criativos. Cara, os bancos podem contratar quem quiser. Tem a grana para ir buscar os caras mais criativos. Aliás, você coloca essas mesmas pessoas nos bancos e você tira dos bancos, das fintechs, leva aos bancos e eles ficam lentos, ficam devagar, e vice-versa. A grande diferença é que as fintechs e os bancos têm donos diferentes. Os donos de bancos, são milhões de pessoas que compram ações, querem estabilidade dos ingressos, querem uma recorrência, querem um repayment de investimento imediato. Quem investe em uma fintech está procurando algo de longo prazo. Por isso as fintechs podem perder dinheiro, podem dar serviço e depois se perguntar como vão ganhar. Os bancos não podem fazer isso. Por isso, nos momentos ruins também, as fintechs recebem um monte de dúvidas também. Porque nos momentos positivos todo mundo olha com muito optimismo. Mas eu acho que isso, principalmente, o Brasil, país extremamente atrativo pela quantidade de pessoas e a possibilidade de ficar no meio em um modelo de alta rentabilidade, com uma lógica mental que tem a ver com tentar capturar o mercado. Por isso você vê esses bancos brasileiros, fintech ou fintechs em geral, muito bem sucedidas, pelo menos em termos de quantidade de clientes. Depois tem outra conversa que é a rentabilidade. Perfeito. E Caio, você como CEO da Alpop, se você pudesse falar um pouco também da atividade que vocês desenvolvem e entregam no dia a dia, como que você enxerga essa atuação das fintechs ou até mesmo da própria Alpop aí nesse desafio? Legal, Diego. Bom, a Alpop mira fundamentalmente ser uma casa de crédito relevante na América Latina. E a gente, na nossa primeira versão, nós trabalhamos no mercado de habitação. E nós identificamos uma ineficiência nesse mercado. Por um lado, muitos imóveis para serem locados, por outro, pessoas negativadas, informais, autônomos, que não tinham acesso ao mercado formal de locação. Então, a Alpop, a partir de um método próprio de análise de risco, faz a análise muito focada nesse público. Então, a gente procura olhar, ser muito bem introduzir os mais de 60 milhões de negativados e negativadas, né? E também acho que vale repercutir também um pouco a fala do Julian e do Marcelo. O Marcelo tocou num ponto central na primeira fala, que é o acesso a crédito, e a gente procura trabalhar acesso a crédito para prover moradia na nossa primeira versão. E o Julian trouxe a questão do mercado enorme que é o Brasil. Os dados que eu trouxe aqui dão conta da grande massa da população que está nessa categoria e que não é atendida. E aqui eu trago um número. Nós, certa vez, fizemos um pequeno experimento, né? Nós recebemos alguns cadastros para analisar, 1.000 cadastros. Nós fizemos uma amostra que foram reprovados em todas as modalidades de crédito. E nós fizemos uma amostragem de 101, nós aprovamos 92. Então, eu sinto que a grande provocação no Brasil é, primeiro, as fintechs já estão navegando nesse caminho, mas é preciso compreender de modo muito profundo a socioeconomia brasileira, territorialmente, inclusive. A socioeconomia do Nordeste não é igual à do Sudeste, que não é igual à do Centro-Oeste. E é preciso haver soluções que levem em conta essas características e a grande pobreza e desigualdade do nosso país. É até difícil falar que o Brasil é pobre, porque não é, mas é um país muito desigual. Então, o Alpop procura fundamentalmente destravar a máquina de crédito a partir de um modelo analítico de risco. Esse é um pouco do nosso trabalho aqui. Legal. E Marcelo, você também, assim, na sua visão, nas atividades até que vocês desenvolvem no dia a dia, se você pudesse falar um pouco também do quanto que vocês contribuem para esses desafios de inclusão
e qual que é o ponto da virada também, né, para a gente chegar num ambiente onde, ok, acho que conseguimos fazer um bom trabalho até agora. Perfeito, Diego. Acho que primeiro contextualizar o que é a Provo, tá? Então, a Provo ela é uma fintech de meio de pagamento e empréstimo pessoal. A gente está no mercado aí desde 2015 e é um dos pioneiros na criação de crediário digital no Brasil. Tá? Então, quando a gente fala de inclusão, o crediário ele é o consumo direto, né? Ele é a primeira necessidade do consumidor. Então, a gente está bem nessa ponta, justamente desse cliente que hoje está subatendido. Né? E a nossa proposta, até muito próximo da Upop, é de incluir o consumidor brasileiro através desse consumo, através do crédito, trazendo taxas mais justas, personalizadas para a população. E a gente já conseguiu atender aí mais de 100 mil clientes com mais de 800 milhões de reais de créditos concedidos nos últimos anos. E puxando um pouquinho aqui até do que o Julian e o Caio já trouxeram, quando a gente fala do papel, né, das fintechs e da Provo nesse mercado, nesse sentido de trazer essa inclusão, eu entendo que sim, como você falou, Diego, o mercado ele é concentrado, né? Ainda tem uma concentração grande nos grandes bancos, mas ao mesmo tempo o Brasil ele tem uma característica especial que o Brasil tem escala. Né? Então, ele permite para uma fintech escalar, ele permite que uma fintech comece, mesmo pequeno, tendo acesso a um mercado muito grande. E aí vem o nosso papel, então, como fintech, de ter mais apetite de risco, porque os grandes bancos eles têm menos oportunidades de errar. Né? Enquanto as fintechs têm mais liberdade nesse ponto, conceder crédito, principalmente para esse público não bancarizado, não é fácil. A gente está falando de falta de informação, então essas pessoas elas são transparentes, não só para o sistema, né? Então a gente tem dificuldade de conseguir informações de birôs, de comportamento sobre esse cliente, fazer efetivamente a concessão para esse tipo de público é bastante complexo. Acho que tem algumas iniciativas que já estão sendo, no painel anterior estava se falando do Open Banking e também de cadastro positivo. Então, o fato da gente estar tendo acesso agora a mais dados sobre esses clientes, né, não só a negativação, que a gente sabe que tem muitos brasileiros negativados, mas tem toda uma outra massa que simplesmente ninguém enxerga, né? Não é nem que ele tem o crédito ruim, ele não tem nada, você não tem informação nenhuma. Então, o cadastro positivo ele vem ajudar bastante nesse sentido, porque você começa a ter finalmente algum tipo de informação que vai te permitir, como o Caio falou, né, usar os algoritmos que as fintechs desenvolvem até com bastante agilidade para conseguir atender esse público. E a Provo ela está tentando fazer justamente isso, e principalmente através desse primeiro contato que esse cliente tem com o crédito, que é o crediário. Legal, muito bom. Eu queria aproveitar uma fala sua, jogar para o Julian, porque você falou assim, no Brasil existe possibilidade de escala, né? Por menor que você seja, né? E Julian, você não é brasileiro, e eu já conversei com você, e eu sei que a N5 não nasceu no Brasil também, né? Então, por que vocês vieram para o Brasil? É essa questão da escalabilidade, ou tem alguma outra motivação, ou um conjunto de motivações? Até para você poder falar da N5 também, para que a gente consiga casar aqui as atividades e ir para o próximo tópico. Muito bem. A N5 é uma empresa que faz software para bancos, companhias de seguros e fintechs. Então, para fazer uma analogia que é pouco elegante, mas bastante honesta, na febre do ouro da Califórnia, tinha cara que encontrou ouro e cara que não encontrou ouro. Agora, quem ganhou dinheiro foi quem vendia pá e jeans, né? Ou seja, a gente vende as pás do sistema financeiro, faz tecnologia de todo tipo, então a gente é bastante agnóstico nessa conversa, a gente não tem uma visão bastante objetiva e a gente veio para o Brasil porque a demanda está no Brasil. A gente é uma empresa americana com muita presença na América Latina, mas o Brasil hoje representa como 22% do tamanho da companhia no nível mundial. E tem a ver com que os negócios estão acontecendo no Brasil, ou seja, nós somos um reflexo simples das coisas que estavam aqui vendo nossos companheiros agora. Perfeito. E para a gente, pegando alguns insights do que vocês falaram aqui, alguns itens específicos, eu fiz algumas anotações aqui. Falou-se de serviços caros, falou-se de pouca visibilidade de informações e dados, e falou-se também de soluções alternativas para que isso seja
resolvido, né? Especialmente o cadastro positivo. Mas o que falta ainda? É uma atuação do regulador? A gente precisa ter um choque de cultura, precisa quebrar a cultura do brasileiro para que ele possa buscar os serviços financeiros com mais frequência no seu dia a dia, que nem foi falado aqui, né? 40% é recusado se você recebe menos de 5 salários, né? Então, por que eu vou buscar se eu já sei que eu vou ser recusado, né? Eu queria que vocês pudessem desenvolver algum desses itens. Eu vou jogar para você, Caio. O que você acha que pode baratear o crédito, por exemplo? Olha, eu acredito que um dos grandes pilares para destravar o crédito é pensar nos modelos de análise de risco. Se os modelos usados hoje pela indústria são e estão adequados, calibrados para atenderem determinadas situações que, como eu disse, por vezes são regionais. Então, há diferenças regionais grandes. Então, eu sinto que essa é uma parte. Eu sinto que uma coisa que é tangente à pergunta, não é direto foco, mas o Brasil precisa de uma reforma no sistema judiciário. Pode parecer uma coisa muito tangente à questão da bancarização, mas não é. A gente, na nossa atividade, enfrenta dificuldades extremas com o Poder Judiciário que elevam as taxas de perda, por exemplo, perda financeira. Então, o Brasil precisa, de fato, fazer uma lição de casa na reforma do Judiciário, mais uma, né, porque já foi feita uma recente, 2019, se eu não estou enganado, ou 2018, mas precisa haver uma reforma profunda, regulatória, para que permita incluir mais pessoas e que os entes econômicos consigam correr riscos melhor calculados. Então, eu trago inúmeras situações que a gente passa no dia a dia que você verifica um judiciário muito moroso e que isso aumenta e piora as taxas, né, de perda, e isso leva, por exemplo, ao aumento do preço do risco e, portanto, isso bate na ponta final. Então, eu sinto que na minha visão, dois pilares muito importantes: uma, as análises de risco serem calibradas para situações específicas e mercados específicos, e, de outra ponta, uma reforma do judiciário que permita os entes correrem riscos melhor calculados. E Marcelo, você falou um pouco de informações, né, dados, né, busca de um repositório melhor, mais abrangente de conhecimento do tomador, né? O Open Bank, o Open Finance, ele é a bala de prata para isso? Ou não? Eu gosto de fazer essa provocação porque entre nós aqui, entre parênteses, entre aspas, os fintequeiros, é a palavra do nosso dia a dia, Open Bank, Open Finance. Se alguém pergunta da família o que é, você sabe explicar. Mas dos meus amigos, os mais sofisticados, mais inteligentes que eu conheço, eles não sabem o que é Open Banking. Então, o Open Banking, ele pode colaborar para isso ou ainda é um grande desafio? Sem dúvida, ele tem um papel de colaborar, a expectativa é essa, né? A gente está engatinhando ainda nessa questão de informações abertas. Na prova, por exemplo, a gente, mesmo antes da existência de Open Banking, nós já fazemos algum tipo de acesso, né, a informações bancárias do cliente, e a nossa experiência é que uma boa parte desses clientes, ou a maior parte desses clientes, está disposta a isso. Eles estão dispostos a fornecer, né, esse tipo de informação para ter um preço melhor ou para até ter acesso ao crédito. Então, eu acho que o Open Banking ele vem bastante no sentido de padronizar isso e garantir que você tenha acesso não só a essa informação, mas de uma forma completa e padronizada. Então, sem dúvida, ter mais informações é um dos fatores. Eu não gosto de soluções bala de prata, porque, em geral, elas não existem, né? Em geral, é um conjunto de fatores. O Caio bem mencionou aqui a questão do judiciário. Eu acho que a questão não é só de ser lento, mas também da questão de inconsistência, né? Que dificulta a tomada de decisão, justamente porque você não pode necessariamente esperar ou prever, né, o que vai acontecer ou o que pode vir, né? E a gente tem que levar em conta que quando a gente fala de preço, né, de taxas de juros, apesar de a gente muitas vezes mencionar a taxa básica de juros, Selic, etc., a inadimplência ainda é o maior custo de fator no custo de crédito. Então, você ter maior segurança jurídica, você conseguir ter mais previsibilidade, né, nas suas perdas, com certeza é um fator também relevante. Mas, de novo, tudo que a gente puder ter de informação ajuda,
no sentido de incluir cada vez mais pessoas. Open Banking, cadastro positivo, acho que são iniciativas novas que surgiram há pouco tempo, a gente ainda está, de certa forma, aprendendo, né, a como utilizá-las. Você chegou a mencionar a questão de regulatória, eu acho que a gente avançou bastante nesse sentido, a pandemia acabou até acelerando algumas medidas que o governo tinha nesse sentido, a gente, inclusive, trazendo estruturas mais simplificadas para as empresas, principalmente fintechs, né, que estão no seu começo, estão entrando no sistema financeiro ainda, como, por exemplo, licenças de SCD, a Provo teve uma licença agora em junho do ano passado, isso traz muito mais independência, né, para as fintechs e muito mais flexibilidade e até uma redução de custo. Novamente, mais um fator que vai permitir a gente ter um preço menor e conseguir atingir um público ainda maior. Perfeito. Pensando em garantias, né? Eu não vou direcionar essa pergunta para um de vocês, eu vou deixar aberta para quem se sentir mais confortável para falar. Mas assim, o crédito direcionado para essa população de baixa renda é um crédito sem garantia, né? Até porque talvez essas pessoas não tenham patrimônio suficiente para empenhar nesses contratos. E existem algumas medidas que estão tramitando no Congresso Nacional para tentar facilitar. Tem um projeto de lei que é o Marco Legal das Garantias, né, que vai ser votado na semana que vem. Vocês enxergam, existe a possibilidade dessas dívidas, desses contratos de crédito estruturados com garantias, alcançarem o nível da população que não tem acesso ainda a esse serviço para tentar baratear, ou isso é uma utopia? Ou isso é algo que está só direcionado para os grandes empresários ou para as pessoas que já têm um patrimônio acumulado? Se alguém quiser responder, tá? Senão eu direciono outra ideia Vamos lá. Eu posso começar. A Provo ela não trabalha com produtos de garantia hoje, tá, Diego? Mas o que eu vejo nesse mercado? Qualquer ferramenta que a gente puder ter para incluir mais pessoas, ela é válida. Tá? Então a gente não pode simplesmente sair assumindo que isso só se aplica a uma certa camada da população e que não vai permitir a gente trazer necessariamente o público que hoje, por exemplo, é desbancarizado. Né? Então, muitas vezes, a gente pensa, quando a gente fala de garantia, a gente pensa em coisas grandes, pensa em imóvel, um carro, mas por que a gente não pode estender isso para um celular, para uma moto de menor valor e etc. Então, quando a gente entende que hoje a gente ainda tem barreiras no sentido de falta de informação, muitos clientes negativados, isso pode eventualmente ser uma porta de entrada para você trazer esses clientes para dentro, para uma primeira operação, criar um relacionamento, a partir daí você consegue estabelecer, de repente, uma segunda, uma terceira operação de crédito, por exemplo, sem precisar dessa garantia, por ter já um conjunto de dados comportamentais daquele cliente que te dá muito mais segurança de seguir nesse relacionamento para frente. No marco legal das garantias, está se sugerindo a criação de uma nova entidade que se chama IGG, né? Que é a Instituição de Gestão de Garantias, que inclusive ele possibilita que uma IGG seja focada em determinado nicho. Pode existir uma IGG que só faz gestão de garantia de smartphone, de notebook, entendeu? Então, eu imagino que pode ser que a realidade do crédito com garantia alcance a população que tem um patrimônio não tão relevante, porque hoje em dia todo mundo tem smartphone, né? Notebook já não é um artigo de luxo, né? As pessoas conseguem adquirir isso no parcelado, mas depois de 1 ano, 2, ele ainda tem valor de mercado, né? Enfim, eu não sei, Caio, eu vi que você teve uma expressão facial positiva aí quando a gente estava falando sobre as garantias. Não sei se você quer contribuir com alguma coisa? Eu acredito que a normativa, tal qual ela está estruturada, ela vai permitir quebrar as responsabilidades, né? Então, isso tende a trazer mais eficiência para o segmento como um todo. Acho que esse é um ponto assim, abstrato, conceitual importante do espírito da normativa. É claro que na prática nós vamos ter que entender se de fato se desenrolará dessa maneira. Um ponto que eu achei relevante também na normativa é o fato de um mesmo imóvel que já está dado em garantia poder ser dado em outra operação de crédito, desde que com a mesma instituição, né? Mas aí tem um dado muito relevante nesse ponto. Então, pra gente, e essa provocação que eu faço para a gente entender o tamanho do mercado do Brasil. O dado é de 2019, do Ministério das Cidades, deve ter evoluído.
mas dos 60 milhões de imóveis urbanos no Brasil, 30 milhões não tem escritura. Então, é claro que há iniciativas de regularização fundiária, etc., mas para a gente compreender também o tamanho do problema e da oportunidade que nós temos nas mãos, né? Então, acho que os comentários que eu trago na constituição dessa normativa vão nessa linha. Eu tive uma conversa pela BFintex há um tempo atrás com a Secretaria Nacional de Habitação e eles mencionaram, né, que eles tinham o desejo de criar um programa de crédito imobiliário, não para você adquirir um imóvel, mas para você reformar o seu imóvel. porque assim, existem muitos imóveis que não têm condição digna de habitação, que as pessoas moram, assim, sabe? Que não tem um piso, não tem um telhado decente, né? E a pessoa não quer sair de lá porque é o bairro que ela mora já há muitos anos, ela trabalha ali, os filhos estudam ali, então é um crédito focado para você melhorar a condição de vida. Quando você falou essa questão do imóvel, eu lembrei desse item. Mas, Julian, na sua lida aí, você falou que a N5 fornece serviços, desenvolve tecnologia para bancos e fintechs, etc. O que você pode compartilhar com a gente aí de novidades ou algo que está sendo mais requisitado nesse momento, com esse viés aí de proporcionar acesso a quem ainda não tem, e aí do ponto de vista tecnológico? Bem, eu falaria que as duas coisas mais comuns na região, e o Brasil sendo bem representativo, primeiro, o aproveitamento do Open Finance, ou seja, acho que o Open Finance até agora tem sido para muitas instituições algo mais regulatório e técnico do que de negócio realmente. Então, temos muito trabalho de consultoria nesse mundo e muito, especialmente fora do Brasil, de scoring alternativo de crédito. Ou seja, esse negócio que não tenho dúvidas que aqui meus companheiros fazem perfeito, muitas empresas que não têm expertise e então pedem acrescentar as capacidades em termos de scoring, a gente chama de scoring alternativo, e a gente trabalha de duas formas que são bastante comuns na região. Uma chama crescimento horizontal da base de dados, que significa ter mais dados do cliente do que tipicamente são utilizados no sistema financeiro tradicional e fintech, e a outra tem a ver com um set de dados que surgem do telefone, dos dispositivos móveis das pessoas, não só dos telefones, que fala muito deles. Essas são as coisas que hoje estão os bancos e fintechs com mais interesse em desenvolver. Legal. Eu tive contato com uma fintech que atua no mercado de seguros, né, uma insurtech, que faz seguros para telefones, né, para smartphones, né? E é impressionante os dados que são coletados com consentimento, né, do contratante, para você conseguir melhor precificar o risco do securitário, né? Você consegue identificar aonde aquela pessoa se move no dia a dia, se os bairros as regiões que ela frequenta têm um risco maior ou não, né? E consegue modular o valor do bônus, né, do prêmio que você paga no seguro, para você conseguir ter uma atuação mais eficiente, né? Essa dinâmica de coleta de dados intensivo de dispositivos conectados dos próprios tomadores, ela se encaixa na realidade brasileira? Não sei, Caio, Marcelo, vocês que estão mais familiarizados com precificação de risco, é uma alternativa para o acesso à população que ainda não tem para esse tipo de produto? Olha, a gente teve uma experiência em 2019, onde nós percorremos 2.000 quilômetros dentro do estado do Ceará, conversando com a população. E uma das questões que nós colocamos é se elas preferiam ter um aplicativo ou acessar um site. E o resultado foi acachapante. 80% de toda a população que nós conversamos não queria instalar um aplicativo. E o motivo, não tinha espaço no telefone.
por uma questão de espaço. Era essa a justificativa. E quem eram os cidadãos que nós conversamos? Nós fomos a filas de presídio, filas de unidades básicas de saúde, zona rural, zona central das grandes cidades. Então eu sinto que cada vez mais é sim uma alternativa, uma grande fonte de dados, mas a depender da região e a depender do cosmos e do universo que você tem por objetivo, pode ainda demorar um tempo para que isso se torne uma realidade. Marcelo, não sei se você tem algo a contribuir também no seu prisma. Eu tendo a concordar com o Caio. A gente tem acesso a algumas informações também nesse sentido. Elas são muito ricas e válidas, tanto em termos de crédito, fraude, sobre vários aspectos, tá? Mas é mais fácil dito do que feito. Então, como o Caio falou, né? Ainda existem problemas em você ter aplicativos, as pessoas têm espaço limitado, principalmente em devices aí que tem de um custo menor. Você tem também as questões de LGPD, você tem questões de consentimento do usuário. Então, eu acho que é algo sim a ser explorado, no mesmo sentido do cadastro positivo, né? Tudo que é combinado não sai caro. Então, se o cliente ele entende que ele tem um comportamento positivo e ele quer efetivamente compartilhar as informações, sim, elas sem dúvida são bastante úteis, tá, para as empresas e para as fintechs na concessão do crédito e na hora de fazer negócio com esse cliente. Sim, muito bom. Mas aí nesse caso, qual que seria uma solução para esse problema, né? Se a população não deseja instalar um aplicativo e a população não está o tempo todo atrás de uma tela, as pessoas imaginam que estão cumprindo suas funções de dia a dia, qual que seria um caminho alternativo? É uma curiosidade minha mesmo, depois que esse insight que o Caio trouxe, né, que as pessoas não querem instalar o aplicativo, como que a gente coleta, então, essas informações, nós que operamos serviços financeiros? Não sei se alguém quer dar um palpite. Se alguém tiver a solução, eu sou todo ouvidos. Então... Não. Eu acho que aqui o Caio e o Marcelo, ou seja, realmente entendem do assunto. O primeiro, desde o ponto de vista puramente técnico, hoje tem soluções que pesam 100K para capturar informações. Nós estamos aqui falando de um aplicativo que ele não vai ter espaço. Se consegue ele mandar 2 SMS no dia, tem espaço para uma coisa. Não tem espaço para um crawler, algo que vai estar perseguindo ele. Mas não, para tirar uma foto e mandar, a tecnologia permite isso, e depois fora daqui podemos falar de alguns detalhes disso. Mas vocês falam de algo que é completamente certo. Se isso fosse fácil, não estaríamos falando. Se isso fosse uma coisa que eu faço, não faço, eu copio, não copio. Então, a gente tem interesses das pessoas que colisionam. Muitas vezes, quando você faz políticas públicas, tudo que você ganha de liberdade não perde em igualdade. Quando quer ter mais igualdade, perde liberdade. São os problemas típicos do discurso político. Quando você fala, você protege muito a informação das pessoas, obviamente limita a possibilidade de saber delas, e quando limita a possibilidade de saber delas, tem uma tendência natural a aumentar o custo das suas decisões associadas. Quando eu não sei de você alguma coisa, tenho que assumir a pior das hipóteses. Então, essa é uma realidade. Então, a gente vai estar navegando na LGPD, que no Brasil é mais forte que em outros países, na falta de telefones com a capacidade de brindar essa informação, que no Brasil está mais ou menos na média da região, mas é mais baixo que no mundo, e claramente vai ficar restringido por essas duas limitações. Mas essa é outra das coisas que a cada 6 meses o mundo muda muito. Então, muitas vezes nós temos, eu gosto de um cara que escreveu um livro que chama Factfulness, chama Hans Rosling. O cara fala, começa contando em um livro como a visão das pessoas muitas vezes reflete a realidade da última vez que verificaram os dados. E então, quando as coisas mudam muito rápido, então, por exemplo, há uns anos eu lembro, trabalhando em banca, as limitações que tinha no aplicativo pelo peso.
E aí começou a época de quebrar os aplicativos. Tinha um aplicativo de cartão do banco, de investimentos. Para alguma dessas coisas ficou paradigma, outras não precisa, porque depois dessa reunião e eu conto algumas estratégias para isso. A gente está nos últimos 5 minutos aqui do nosso painel, aí eu já queria direcionar para uma fala de encerramento, assim, né? Uma visão de futuro nos próximos 6 meses, igual você falou, Julian. O que pode eventualmente acontecer na visão de vocês, assim, não digo 6 meses, pode ser 1 ano também, para que esses problemas não possam ser minimamente solucionados, ou que no ano que vem, quando a gente estiver falando sobre um painel de inclusão, a gente consiga trazer resultados mais efetivos. Para qualquer um, tá? Quem quiser começar. Acho que, Diego, é sempre arriscado fazer previsões, né? Ninguém gosta muito. Achismo e futurologia. Sem dúvida. Eu acho que a gente teve uma certa revolução aí nos últimos tempos, que, se você for ver, uma das maiores evoluções tecnológicas que nós tivemos com impacto efetivo no mercado foi o Pix, por exemplo. Né? Então, a gente ainda está aprendendo qual é a extensão que isso pode tomar, tem funcionalidades que ainda não foram lançadas, mas quando a gente fala de inclusão, né, essa facilidade na experiência do usuário, essa questão da praticidade e de ter uma proposta de valor clara para o cliente novamente, ela fez com que o Pix atingisse esse sucesso. E eu acho que a gente ainda vai ver aí pelos próximos 6 meses o desenrolar disso, seja no sentido de trazer mais pessoas para a bancarização, através das contas digitais, para poder utilizar, né, as funcionalidades que são proporcionadas pelo Pix, como também com a introdução de novas funcionalidades, quando a gente começar a falar de Pix garantido, começar a atrelar crédito a isso. Então, eu acho que pensando nesse futuro de 6 meses aí incerto, principalmente no momento que a gente está globalmente, seria o que eu estou mais esperando ver, né? E o que eu entendo que a gente vai conseguir ter efetivamente evoluções aí no curto prazo. Legal. E Caio, você quer dar o seu palpite? Arriscado, hein? Mas sinto que vai muito na linha do que foi colocado pelo Marcelo, né? A digitalização dos processos. O próprio relatório de cidadania digital do Banco Central 2021 mostra, até em função da pandemia, da obrigatoriedade da conta, etc., o movimento nesse sentido. O PIX, como foi dito também pelo Marcelo, já traduz isso. E eu espero que cada vez mais nós tenhamos soluções de crédito para permitir acesso para as pessoas. Lembrando de novo, quando a gente olha para o Brasil socioeconômico, o Brasil regionalizado, é a grande massa da população brasileira, disparado. Porque eu não posso negativar uma criança. Então, não estou falando da população total em função dos negativados para ter um percentual. Né? E o Marcelo trouxe outra questão, né? Tem os negativados, mas tem aqueles assim que estão em dívida e nem negativados estão, né? Então, assim, esse número certamente é maior, né? Então, eu espero aqui uma expectativa que mais players entrem nesse jogo. E Julian, sua fala conclusiva. Eu estou com menos medo de fazer a predição, porque acho que os números são bem claros. O Brasil está evoluindo em termos de todo o que é desejável na indústria financeira a uma velocidade incrível. Incrível. Eu acho que, acreditem que eu não tenho nenhum interesse de nenhum tipo, nem conheço o nome dos reguladores, mas tem um regulador muito agressivo, com muito foco eu acho, em gerar as condições para a inovação, um mercado com pessoas corajosas como vocês, que fazem empresas criativas. Acho que o Brasil destino de campeão, ou seja, cada vez melhor nisso, não tenho dúvida nenhuma. Os números dos últimos 3 anos mostram isso. Se não tem mudanças significativas de natureza formal, tem tudo para ganhar. Muito bom. Bom, agradeço a participação de todos. Eu vou devolver a palavra para minha amiga Miriam, para a gente seguir para o encerramento aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Assim, os números
esse Brasil que é isso, né, criativo e ao mesmo tempo convive com esses números que o Caio, o Marcelo e vocês apresentaram, que são os números reais da realidade brasileira, mas certamente a criatividade de vocês vai ajudar a gente incluir cada vez mais, né, gente? Que isso que é o mais importante de todos. Muito obrigado, foram 3 dias, acho que com o espectro de todos. Encerrar com uma mesa dessa, eu fico muito feliz saber que tem gente pensando, sempre pensando, né? Muito obrigada, gente. Vamos ver se até a próxima, vamos ver se no final do ano a gente faz mais uma com mais um pouco do cenário, um pouco mais claro do que está vindo por aí, né? Um abraço para todos, abraço a todos que nos assistiram. Nós temos mais de 650 inscrições, então acho que muita gente está satisfeito com o que assistiu aqui e certamente aprendeu, né? Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.